escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, amigos e simpatizantes, irmãos da Igreja Presbiteriana de Três Riachos. Como vocês sabem, neste mês de março estamos aqui com vocês, conduzindo as lições da nossa escola bíblica dominical. Você também sabe, estamos estudando o Evangelho de João, no capítulo 13, e hoje nós veremos os versículos 21 a 30. Então você tem sua Bíblia aí? Pegue a sua Bíblia e acompanhe versículo por versículo o estudo de hoje. Mas antes, porém, vamos ter uma palavra de oração para que Deus esteja abençoando e conduzindo esta lição. Pai querido e santo, abençoa nossos queridos irmãos, amigos, alunos da Escola Bíblica Dominical, que este estudo de hoje lhes traga, em nome de Jesus, Pai, entendimento da Tua palavra, esclarecimento, crescimento espiritual. Fortalece a vida de cada um daqueles que estarão nos acompanhando nesse estudo. Fala aos seus corações de modo indelével e claro, Senhor. Esclarece suas mentes. Permita que este seja um momento muito especial de nós podermos estar, Pai, nos aproximando do Senhor. Permita também nos desligarmos de tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir Tua voz. E que nós possamos nos concentrar tão somente na Tua santa palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora você acompanha mais um cântico espiritual, para seu enlevo espiritual, seu fortalecimento na fé. E logo a seguir, então, estaremos aqui falando da palavra de Deus. Então, vamos ouvir essa canção? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser consultado, do desejo de ser exaltado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado.
de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, por sua parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta a tua beleza, eu procuro em vão por bens. Cristo é a alegria e tudo. Cristo é a alegria que Oh, Jesus, manso e humilde de coração. E então, agora depois de ouvirmos esta canção, vamos ao texto de hoje. Esse texto de hoje está escrito assim: angustiou-se Jesus, o Espírito afirmou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Sem dúvida, queridos irmãos, esse era um momento muito tenso e desagradável, porque estava quebrando aquela comunhão tão bonita que Jesus vinha tendo com seus discípulos. Aquele corpo unido, aquele grupo fraterno, de repente, entre eles havia alguém que podia estar traindo. Havia ali um lobo revestido, quem sabe, de uma ovelha.
um traidor. O bom pastor sempre avisa as ovelhas. Ele não quer que o lobo as pegue de surpresa. Por isso ele avisa. O próprio apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dos presbíteros de Éfeso, disse-lhes: olha, depois de minha partida, penetrarão entre vós lobos ferozes, né? Falando daqueles que estariam atacando o rebanho do Senhor. E chama-lhes atenção para estarem vigilantes e estarem assim preparados para este ataque do inimigo. A Bíblia, meus irmãos, é sem constantes apelos para a defesa da verdade. E tem constantes apelos à vigilância. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos o alerta de Jesus, que haveria ali alguém traindo a fé, isso serve-nos de alerta, para que não caiamos nas ciladas do inimigo e nos deixemos levar por um desamor, por um afastamento da verdade do Senhor. Jesus conhecia a natureza humana. Ele sabia que em poucas horas Judas já estaria saindo dali e indo em encontro dos soldados romanos com a proposta de vir trazê-los e entregá-los a Jesus. E também sabia que Pedro, pouco depois, estaria negando-o, dizendo que não conhecia, não sabia quem era. Sim, a natureza humana é falha. E Jesus sabia que tudo isso está para acontecer. Por isso disse: um de vós me trairá. Revelou a iminente traição de daqueles 12 apóstolos que estavam ali. Mas deu a chance a Judas. Para fazer o que ele tinha que fazer. Lembre-se da atitude durante a traição, né? Quando Judas entrega Jesus aos soldados romanos, o que Pedro faz? Pega a sua espada e tenta degolar um soldado daqueles que estava ali. E ele se dizia, e então a espada corta-lhe a orelha. Se Jesus revelasse naquele momento: olha, o traidor é fulano e tal aqui, ele não sairia vivo daquela reunião. Os demais apóstolos cairiam em cima dele, irados, aborrecidos. Então, até no momento aqui, final da traição, Jesus teve misericórdia de Judas, não revelando que era ele o traidor. Na verdade, os evangelhos, eles nunca narraram algo especial acerca de Judas. Se você acompanhar os evangelhos, sempre se fala de Judas, se fala dele como traidor. Também se fala dele como ladrão, que diz que ele tinha a bolsa e que ele pegava dos valores que ali eram depositados. Então Judas é na Bíblia o ladrão, o traidor. Nunca há ali um elogio para ele. É o fim da carreira dele. É o fim daquela carreira que ele iniciou de uma forma tão equivocada, ao ponto de trair Jesus. Então os discípulos olharam, diz a Bíblia, uns para os outros, sem saber a quem Jesus se referia. A ideia dessa perplexidade é como aquela pessoa que caminhou muito e chegou à beira de um rio, e de repente ele descobre que naquele rio largo que está à sua frente não tem um bote, uma lancha, um barco para atravessar, e também não tem nenhuma ponte. E ele fica sem saber o que fazer, fica sem voz. A Bíblia diz que também assim sentia Herodes quando ouvia João Batista pregar. João Batista, ele reconhecia que João Batista era um santo, homem de Deus, reconhecia como um profeta, e a Bíblia diz que quando ele ouvia o João Batista, ele ficava perplexo. Aqui também, eles ficaram assim, perplexos. Mas quem? Quem dentre nós será esse traidor? Até ali, nenhuma desconfiança havia com respeito àquelas roubalheiras de Judas. Ainda ninguém tinha ciência de que Judas já estava ali fazendo as coisas erradas e estava com um plano maquiavélico na cabeça de trair Jesus. Quem tem dificuldade de crer, aqui está uma doutrina muito bonita, a doutrina da depravação total do homem. Muitas pessoas acreditam que o homem é bom, mas aqui está realmente essa doutrina bem explícita, que o homem é depravado mesmo, que o homem ama o mal e faz o mal. Que diferença temos aqui de Jesus e Davi? Vocês lembram que quando Absalão
atacou a Davi e tentou tirar o trono. Davi chorou e ficou tristonho com aquilo ali. Então Joabe, um dos seus homens de guerra, chegou e disse ao rei: não faça isso, não chores por esse teu filho aí, que ele não merece, porque aqui está um povo que deu a sua vida para te livrar, para te proteger, honra essa gente que se esforçou por ti, mas não faça isso por esse homem, que ele não merece, esse tal de Absalão. Então Davi, naquele momento, estava sendo levado pelo sentimentalismo: mas é o meu filho. Jesus não disse: mas é um discípulo meu, eu escolhi, que pena. Ele sabia quem ele era, Judas, sabia o que Judas ia fazer, e não foi movido por sentimentalismo. Às vezes nós também agimos assim na igreja, tá, irmãos? Às vezes acontece de uma pessoa, digamos ser assim, uma pessoa proeminente, uma pessoa que tem, às vezes, uma certa importância social ou financeira, e elas fazem coisas erradas. Às vezes nós, como igrejas, movidos, mas coitado, papá, por sentimentalismo, deixamos a coisa passar. Mas não era assim com Jesus, Jesus sabia quem era Judas, sabia que ele ia trair e já avisou os discípulos: olha, aqui está entre vocês alguém que vai me trair. Aquele que Jesus amava, que era o João, e ele chegou-se, a Bíblia diz, no versículo 23, olha, estava conchegado a Jesus um discípulo, aquele a quem ele amava. As refeições aconteciam numa espécie de um sofá, as pessoas sentavam-se juntas, encostadas uma na outra. Nada a ver com aqueles quadros que são pintados aí pelos pintores que nós conhecemos, tá? Esses quadros aí não representam a Santa Ceia, tá, gente? Aquele quadro famosíssimo do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, todos os discípulos com cabelos compridos, bem sabemos, lendo lá em 1 Coríntios 1, 11, 13, que já era ensinado à igreja que o cabelo comprido é desonra para o homem, portanto, eles não usavam, os homens, cabelo comprido, mas nesse quadro da Santa Ceia, todos têm cabelo compridos. Todos são branquelos, desculpe a expressão, não da cor dos orientais, mais morenos, queimados do sol. Então, esses quadros que nós temos aí da Santa Ceia, eles são irreais, eles não são exatamente o quadro que nós vimos aqui nesse texto, E aqui, então, diz que estavam ali sentados, naquele jantar preparado pela mãe de Marcos, o jantar da Páscoa, e estava ali com eles o discípulo amado. Provavelmente estava sentado à direita de Jesus, e Judas à esquerda, Aquele que Jesus amava, e só João fala isto, Se você for ler os evangelhos, os outros falam um dos 12, e não diz quem é. Mas João diz o discípulo amado, o discípulo, 8 vezes ele fala isso, o discípulo amado. Ele sentia-se honrado com esse carinho de Jesus. Estar ao lado de Jesus direito era algo muito importante. Vocês até lembram daquela passagem, não é? Que uma mãe dos discípulos disse: Senhor, que no teu reino, meu filho, sente-se à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: olha, quanto a esse lugar aí, é meu Pai que vai conceder, não é? Não sou eu que posso conceder esse lugar para ninguém. Então, era muito importante estar ao lado de Jesus. E João sentia assim, o discípulo amado estava ali bem ao ladinho de Jesus. A esse discípulo amado, Pedro fez sinal dizendo: pergunta a ele a quem se refere. Pedro era assim, irmãos, bem curioso, querendo saber tudo, sempre fazendo perguntas. Vocês lembram que lá no final do Evangelho de João, depois daquele encontro histórico que Jesus e os discípulos, a Pedro, e como Jesus restaura Pedro a missão, vocês lembram que o Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? Referindo-se a João. E quanto a esse? O que vai acontecer com ele? Jesus, só, não te importa, faz você a missão aí, deixa ele aí e tal. Mas ele estava sempre curioso saber quem é, o que vai fazer. Então versículo 25, então aquele discípulo, reclinando o peito sobre Jesus, perguntou: Senhor, quem é?
João é um discípulo meio calado, né, irmãos? Vocês lendo a história dos discípulos, ele é um dos que menos fala. Mas ele também estava curioso, embora fosse tímido assim, também estava curioso, também queria saber a quem Jesus estava se referindo. Então não se conteve e perguntou, Senhor, quem é? Quem é? Versículo 26, Jesus respondeu, é aquele a quem deram um pedaço de pão molhado. E tomando um pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Jesus celebrou a Páscoa judaica, mas também celebrou a Santa Ceia. Depois da cerimônia toda da Páscoa ali, ele instituiu a ceia. Aqui provavelmente ele estava ainda naquela parte da ceia judaica. E porque era na ceia judaica que se mergulhava o pão no líquido ali, mergulhava o pão, não na ceia. Na ceia, em lugar nenhum, se diz que o pão da ceia é mergulhado no vinho e dado aos fiéis, não. Então não era a ceia. Se ele mergulhou o pão, era então a ceia, a celebração pascual. Eles comiam no primeiro dia um cordeiro e no segundo dia eles preparavam uma carne bovina, uma carne de boi, tomavam aquilo acompanhado de ervas amargas, com alguns óleos, e provavelmente isso foi na casa de João, e a mãe dele foi a que preparou todo esse banquete. Depois Jesus então partiu o pão em 12 pedaços depois dessa ceia, partiu um pão em 12 pedaços, deu um pedacinho a cada dos seus discípulos e deu o cálice para que todos participassem e celebrassem com ele a última ceia. Foi então um jantar simbólico. Aliás, Paulo adverte sobre essa questão. Ele diz, olha, quando vocês for tomar Santa Ceia, janta em casa, coma em casa. Não venham para a Santa Ceia, porque tinha gente que vem para a Santa Ceia para se embebedar, comer, beber. E ele disse, não é isso, é uma coisa sagrada. Se você quiser se alimente em casa. Depois venha e participe da ceia do Senhor. Então Jesus celebrou aqui, depois desse jantar pascual, a ceia do Senhor e ali instituiu esse ato sagrado. No versículo 27, após o bocado, entrou imediatamente Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Satanás não é Deus, tá, gente? Satanás é o príncipe deste mundo. É o príncipe dos demônios. Mas ele não é onisciente como Deus é, ele não é onipresente como Deus é, não é onipotente como Deus é. Ele já sediara Judas, semeando nele aquela ideia de que ele iria trair o Senhor. E agora ele vem para terminar esta obra maligna. Então, levando Judas ao passo final, que seria a traição do Senhor Jesus. Sabemos também que ele serendou a vida de Pedro. O próprio Jesus falou, quando Pedro voltou lá daquela coisa, ele disse, eu vi Satanás serendando, rodando sobre vocês. Então Satanás já tinha tentado entrar na vida de Pedro. Pedro não deixou ele entrar, mas permitiu que ele o levasse a negar o Senhor Jesus. Ele não entrou na vida de Pedro, mas ficou do ladinho, sussurrando aquele medo, aquela negação que ele acabou fazendo de Jesus. No caso de Judas, ele entrou imediatamente no coração de Judas. Judas deu espaço para o inimigo. Então o Senhor disse, o que você vai fazer, Judas? Faça depressa. O Senhor veio preparado para cumprir uma missão. Ele veio para dar sua vida por nós. A cruz, ele não estava renegando a cruz, ele não estava dizendo, eu não quero a cruz. Ele disse, a cruz eu vou carregá-la sim, porque faz parte do plano de Deus para a salvação do homem, e eu vou fazer esta missão até o fim. Nenhum, porém, dos que estava à mesa percebeu a que fim ele dissera isso. Há muitos sábios irmãos no mundo, mas só que sabem contar as coisas depois que viram e aconteceu. Antes ninguém sabe dizer nada. Aqui também eles não entenderam, não sabiam nada. Depois eles iam contar, foi Judas que traiu Jesus, mas depois que já tinha acontecido. Às vezes nós também somos assim como os discípulos, tapados. Nós não estamos vendo as coisas acontecer. Nós não estamos tendo uma visão das coisas. Nós estamos assim, alheios. A coisa está acontecendo debaixo da nossa nariz e nós não estamos vendo. Estava ali acontecendo uma traição naquele momento. E os discípulos ainda estavam absurdos, ainda não estavam
percebendo o que estava acontecendo. No versículo 29, pois como era Judas que trazia a bolsa, pensaram uns deles que dissera, compra o que precisamos para a festa, e ou lhe ordenara que desse alguma coisa para os pobres. A ceia, a Páscoa, estava a primeira noite terminada. Já tinham jantado, já tinham se alimentado, já tinham comido o cordeiro, as ervas amargas, os óleos. Jesus já tinha instituído a ceia, a santa ceia, mas amanhã, no dia seguinte, viria um novo jantar. E esse seria o jantar daquele que falei, com carne bovina. Então, alguns ficaram imaginando que Jesus tivesse dito para Judas, vai lá comprar aquela carne que nós precisamos para o churrasco de amanhã, etc e tal. E Judas, então, teria feito essa saída. Não era estranho que o tesoureiro do grupo, aquele que trazia a bolsa, que tinha o dinheiro que Jesus usava, fosse sair para fazer uma compra. Era, às vezes, até para eles, algo comum, algo que acontecia. Vocês lembram que também quando Jesus mandou os 70 naquela primeira missão, ele disse, olha, digno é o trabalhador do seu salário. Então ele diz que os trabalhadores na seara têm direito a ter a sua alimentação, a ter o seu salário. Foi daí que talvez a igreja também instituiu esse recolhimento que se faz aí do dízimo, das ofertas, para manutenção do trabalho. E também havia, claro, essa missão social, assistencial, em que o Senhor levava esses valores e entregava também aos pobres e carentes que encontrava pelo caminho. Mas a Bíblia diz que, tendo recebido o recado, saiu imediatamente. São 8 vezes que este velho apóstolo João, na sua narrativa do Evangelho, usa essa expressão imediatamente. Mas ele não é o campeão. O campeão foi o evangelista Marcos, porque ele usou 42 vezes a expressão imediatamente, imediatamente, imediatamente. Ou seja, Judas estava decidido mesmo o que ele ia fazer. E a Bíblia termina neste versículo dizendo assim, era noite. Era noite. Interessante, né, meus amados e queridos irmãos? Era noite. Não era só a noite lá fora, a noite física, a escuridão noturna. Era uma noite muito maior. Era aquela noite que adentrara o coração de Judas. Era aquela noite de um desafeto por Jesus. Era aquela noite de um desamor para com o Salvador. Era aquela noite da traição ao Salvador. Era a noite da ingratidão. Essa noite que habitava no coração de Judas, essas tenebrosas trevas eram maiores do que as trevas lá fora, no mundo, na noite física que acontecia. Ah, meus queridos irmãos, que essas noites tão tenebrosas não alcancem jamais o nosso coração. Que nossos corações estejam sempre iluminados pela graça de Deus e pela presença daquele que é a luz do mundo, Jesus. A falta dessa luz na vida de Judas levou a essa triste traição e este afastamento de Jesus. Que isso jamais aconteça comigo e contigo, mas que nós possamos estar conectados com Jesus e que a sua luz brilhe em nós e nos faça pessoas da luz, não pessoas das trevas, não pessoas da noite. Eu encerrando, lembro de um fato narrado pelo nosso querido e saudoso pastor Enilos de Moura. Eles tinham o costume de colocar seu terno, sua gravata e sair à noitinha para distribuir folhetos de casa em casa, de bar em bar, de loja em loja. Ele fazia isso sempre. E um dia ele estava ali numa grande avenida em Porto Alegre, quando um cidadão a pegou pelo braço e disse, Senhor, Senhor, entre. Aí ele olhou para ver o que era uma boate. E o nome da boate era Gente da Noite. Gente da Noite. Aí ele olhou e disse, filho, aí eu não vou poder entrar. E aquele cidadão, pensando que ele era um cliente, um senhor bem vistoso, bem vestido, à procura de alguma aventura, alguma coisa,
Mas diz, mas por que o senhor não vai querer entrar? Esse filho, porque eu sou filho do dia, eu sou filho da luz. E aí, já aproveitou, evangelizou aquele homem e lhe deu um folheto. Ah, meus irmãos, que nós também possamos ter essa intrepidez de dizer para todos, nós somos filhos da luz, nós estamos na luz e você precisa se aproximar dessa luz, porque quem segue a Jesus, ele é a luz do mundo e quem o segue não andará nas trevas e terá a luz da vida. Amém? Vamos então orar agora. Pai querido, obrigado por esta manhã que estudamos mais um tempo da palavra de Deus. Queira o Senhor que nós possamos ser aqueles que andam na luz do Senhor Jesus. Não nos deixe, Pai, enveredar por caminhos de trevas, caminhos tenebrosos como esse que Judas tomou, afastando-se de Jesus e o traindo. Oh, Senhor, que nosso coração jamais se afaste de Jesus. Que possamos ter um grande e intenso amor pelo Senhor. E que possamos estar sempre buscando dia a dia mais e mais, Senhor, levar também essa luz a todos aqueles que nos cercam, a todos aqueles que precisam da luz de Cristo, a todos aqueles que ainda estão nas trevas. Oh, Jesus, nos dê a graça de sermos também luz do mundo e assim vermos muitas pessoas, principalmente pessoas bem próximas de nós, quem sabe um vizinho, um parente, um amigo, que ainda não viu essa luz de Cristo. Oh, Senhor, nos dê intrepidez, nos dê ousadia, para que nós possamos falar com autoridade, sem temor e sem tremor, falando, Pai, realmente aquela mensagem que o mundo precisa ouvir, porque o mundo está nas trevas e Satanás está aí para induzir mais e mais pessoas para a escuridão. Mas nos permita, oh, Pai, sermos a luz do mundo e levar a luz do mundo, que é Jesus, a todos que estão neste caminho tão tenebroso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E tenham todos um excelente, abençoado e feliz domingo. Até mais, às 19 horas, quando teremos nosso culto vespertino no Facebook da igreja, ali onde você pode acompanhar, Igreja Presbiteriana do Brasil, em Três Riachos. E ali você acompanha o nosso culto logo mais às 19 horas. Um grande abraço a todos.